Estamos de volta com o segundo bloco do Observatório Cultural, falando hoje sobre o rock da Paraíba, o rock feito aqui na nossa terra. Aqui ao meu lado, Wilson, Ed e Ryan, eles que formam a banda Zefirina Bomba. Eu imagino que alguém, se for desavisado para o show de vocês, vai se perguntar primeiro, cadê a guitarra? Né? O rock feito sem guitarra, como é que começou isso? Surgiu da necessidade mesmo, da falta de condição de comprar uma guitarra e da vontade de fazer alguma coisa. Então, meu primo me entregou um captador na época, essa história é engraçada porque eu só tinha um violão velho e ele fez, começa a tua guitarra com isso aí. Eu peguei, abri o violão, botei o captador dentro e pronto, aí começou, velho. Foi daí que a primeira não guitarra se montou. E por que manter essa formação sem a guitarra para um gênero tão conhecido pela guitarra, né? Depois vocês puderam comprar, imagino eu, uma guitarra, mas optaram por não comprar. Foi, mas acabou virando uma sonoridade única, sabe? A textura ela tinha uns harmônicos que eu não conseguia tirar numa guitarra. E eu gostava do elemento do seu violão, me trazia para perto de Otacílio Batista, de Oliveira de Panelas. Eu me sentia um pouquinho mais violeiro do que guitarrista, sabe? E isso acabava funcionando bem para o som, então na verdade a gente nunca cogitou, sabia? Teve show que a gente fez com guitarra porque eu tinha quebrado o violão, e aí o único jeito foi tocar com a guitarra, porque até montar um violão na época foi complicado, a gente chegou a fazer show com guitarra, logo no começo mesmo. Mas era um transtorno assim das duas partes, porque primeiro o violão a gente não conseguia controlar muito bem, né? Porque na verdade, a ligação era feita direta, não tinha potenciômetro, não tinha nada no violão. Então, era direto do captador ligado no amplificador. E aí saturava, o primeiro captador, na verdade, ele estourou. Ele estourou e ficou um barulho absurdo. E aí eu quebrei o violão nesse dia. E aí começou essa história de quebrar instrumento e de fazer a coisa. Aí no período que a gente usou a guitarra, a gente tem gravação ainda. A gente chegou a fazer, acho que uma gravação. Não chegou a fazer uma gravação, foi com a guitarra lá em julho. Sim. Foi, a gente chegou a fazer uma gravação. Algumas vezes até em estúdio, o Wilson usa para complementar um timbrezinho ou outro, usa uma guitarra que também montada por ele, mais ou menos no mesmo esquema, um captador colocado, então. E virou também uma peculiaridade da banda, né? Essa história assim, a gente vai tocar às vezes com bandas de punk rock, não sei o quê, bandas pesadas, aí o Wilson tira o violão assim, aí todo mundo fica... Né? Chegaram as Barbie. Vai aí rolar quando o quê? pisa no pedal, barulho desgraçado. Virou a estética da banda, né? Marca registrada, assim. Tanto da estética, da textura, como isso falou, mas também por remeter a essa coisa das nossas raízes, né? Da Paraíba, da coisa da viola e tudo mais. E falando sobre essas raízes aí, quais são as grandes influências que estão presentes no som de vocês, que vocês ouvem até hoje, que vocês pesquisam? Vou te falar, vem de muita coisa, sabe? É até difícil bater um ponto, mas assim, o Jaguaribe Carne foi uma referência muito forte. Eu lembro de ver Pedro e Paulo no Sesc tocando, e aquilo ali foi foda na minha cabeça, sabe? Eu entendi aquilo ali como... O que eles estavam fazendo para mim era música. Eles estavam arrastando um tonel, fazendo barulho e soltando umas palavras. E eu acho que aquilo ali foi um mote canalizador mesmo da história. Porque, na verdade, a gente ouvia punk rock, bom, todo mundo aqui ouvia Nirvana, Cólera, Olho Seco, essas coisas. As bandas daqui da cidade, né, que na época o Trinca Cunhão, o Desunidos, o Rotten Flies, o Comedores de Lixo, quer dizer, todas essas bandas acabavam entrando no universo sonoro da banda, assim, pesava um bocado. Tu lembra? Não, acho só acrescentar aí que realmente a história do Jaguaribe Carne é importante porque tem essa liberdade que eu acho que a gente incorporou ao som, principalmente nos últimos tempos. A gente vem cada vez mais liberto de formato, de som, de teorias e mais envolto no bolo de som, no produto que a gente está colocando para fora, assim. E dentro desses mais de 10 anos de estrada, né? A banda se formou no finalzinho de 2002, oficialmente em 2003, então tem uma longa estrada pela frente. O
que é que vocês percebem como transformação no som de vocês? A Zeferina Bomba que começou, a Zeferina Bomba hoje, que transformação vocês percebem no som? Muita bagagem, porque é muito foda, né? A gente saiu de um processo completamente livre, assim, empírico mesmo, de aprendizado. Ninguém estudou em escola, essas coisas de música, essa parada, todo mundo aprendeu tocando o instrumento. De repente a gente se viu dentro de uma gravadora, onde os produtores musicais, eles tinham um universo muito grande de possibilidades. A gente aprendeu a lidar com o instrumento, aprendeu a lidar com o equipamento. Sonoramente, na verdade, a gente nunca quis evoluir muito. A gente quis essa liberdade de expansão mesmo, de brincar com sons, de mexer com os elementos. Mas, sonoramente, a banda vem muito fiel, sabe? É o que sempre foi, assim, desde o começo, nihilismo, letras curtas, influência de poesia mais concreta, de coisa como João Cabral do Melo Neto, e sempre a textura de ser os três, né? O violão, baixo e bateria, né? Sempre ser os três elementos. Uma coisa que é marcante também no trabalho de vocês é a preocupação em fazer clipes. Vocês têm alguns clipes ao longo da estrada de vocês, inclusive atuando neles, né? Meus colegas atores também aí. Eu queria saber como é essa experiência de você gerar uma música, né? Uma linguagem e ter que transformar noutra, ou representar essa música noutra linguagem, que é a linguagem do vídeo, do audiovisual. Como é essa experiência para vocês, inclusive de atuar, né? De estar presente, tocando e representando nesses clipes? Então, o vídeo veio de uma necessidade. Quando a gente foi para São Paulo, na verdade, a gente tinha um problema muito sério, né? A gente era uma banda da Paraíba que não tocava com a guitarra. Então, todo mundo entendia, já tinha um mal-entendido grande com relação ao que era o som da banda. E as TVs estavam passando a música da gente. Então, o primeiro clipe que a gente chegou a fazer foi meio que assim, a Trama chegou pra gente, a gravadora na época, chegou e disse, vocês precisam de um videoclipe para divulgar o disco. Ele disse, bom, então, como é que a gente faz? Eu tenho uma ideia. Aí pronto, aí a ideia foi aquela, o clipe tem 1 minuto, a gente fez no fundo do galpão da Trama lá, com o pessoal que trabalhava lá mesmo, sabe? Foi uma coisa bem cooperativista mesmo ali naquela hora. E eu lembro que o orçamento do clipe foi uma coisa absurda assim para a época, foi R$120. Todo mundo estava gastando um absurdo de clipes e a gente fez um negócio assim que foi exemplo para um monte de banda lá em São Paulo. E aí foi muito engraçado. O 120 foi porque a gente quebrou 3 televisores, né? Aí ficou nisso mesmo. Mas foi massa. E aí o disco acabou pedindo mais imagens e a gente teve que fazer isso. É engraçado. A culpa da MTV, né, na verdade. No fundo na época a MTV ainda estava forte, ainda tinha um poder de público de expansão mesmo, de levar o som para outros. Para o Brasil inteiro. Que é aquela história de gravadora, né, que precisa de um produto de vídeo para divulgar e o disco teve 3 clipes. Outra história engraçada sobre o clipe é aquela que o Zeferina sempre foi de experimentos e tal, de sons e não sei o quê. E Wilson teve uma ideia de editar um vídeo em que ele é na vertical e aparecem umas letras e tal. E a TV pediu o clipe e a gente mandou. Ele disse, mas tá errado a posição. Não, é assim mesmo. Fala sobre a discografia de vocês. O que é que vocês já têm na história de vocês registrado, gravado em álbum? Vamos lá. Tem a primeira demo, que foi de 2003, que em 2011 virou um compacto. Tem o disco de 2006, o Noise Core Groove, Coco Envenenado. Tem o 20 Minutos, que é de 2009 para 2010. Tem o Hey Hey Misera Sound, que é de 2013. Que foi da turnê, né? E tem o 4, que é o último EP, que a gente... Que, na verdade, agora a gente não tem mais necessidade, assim... O 20 Minutos, por exemplo, ele tinha 21 músicas, tu tá entendendo? 22 músicas.
a gente não tem mais necessidade de lançar tanta coisa junta, sabe? Aí agora a gente resolveu fazer assim, EPs, né? EPs, que é muito mais legal, a gente disponibiliza mais fácil e está sendo desse jeito. Demora menos pra lançar, né? Você traz sempre coisa nova pra galera que acompanha a banda. Hoje a gente está terminando um material que vai sair pela Lombra Records, lá de Brasília, que é um compacto também. E a gente gravou a primeira parte lá e hoje vai estar gravando a segunda parte. A segunda parte. Nesse intercâmbio com tantas bandas paraibanas, e vocês também não só como músicos, mas como consumidores do rock, como ouvintes do rock, é possível a gente destacar características que são comuns às bandas de rock da Paraíba? O rock paraibano tem alguma peculiaridade? Boa pergunta. Não, eu acho que o Zeferina tem um pouco dessa característica, que a gente poderia dizer que a gente tem um sotaque regional, né? A gente tem uma pegada, apesar de tocar punk rock, hardcore, a gente tem um ritmo, uma cadência diferente, a gente tem um sotaque diferente, uma maneira de falar, o ritmo das palavras são outras. Então eu acho que tem mais presente isso em algumas bandas e alguns artistas locais, e outras já tem um caminho que segue outras tendências aí. Mas eu acho que existe sim esse sotaque aqui no... É verdade. Né? Tem sim. Mas eu acho que não está só limitado para o rock não, né? Se você for ver, a Cabroeira tem um som que na verdade é uma mistura de muita coisa, mas tem uma carga muito de som paraibano, sabe? Engraçado é que eu não me sinto muito distante deles. Quando eu ouço o Burgo, por exemplo, que é com trompete, instrumental, eu também não sinto tanta distância assim. Eu acho que Esmeraldo, o Chico Corrêa, por exemplo, mesmo com aqueles experimentos, pois é, o Madalena Mugo, Escurinho. Escurinho tem uma pegada bem rock. Tudo sempre se misturou muito, sabe? Alex Madureira era um cara que tocou guitarra no Rota 66, tá entendendo? Era um cara que fazia som com Jarbas Maris, que hoje toca com Tom Zé, que tocava com Lula Cortes, que tocava com Zé Ramalho, que no fundo tá tudo muito misturado, sabe? Às vezes Zé Ramalho tem uma influência tem forte, influência, né? E eu acho que já faz um tempo que, quando a gente fala em rock, isso ultrapassa um gênero musical para muito mais de uma atitude, né? Acho que é muito mais do que uma estética, né? Quando você fala em rock. Então, uma sonoridade, é mais uma atitude. Tem uma pergunta também que eu não posso deixar de fazer, porque todo mundo que escuta uma entrevista com uma banda quer saber a origem do nome, né? Essa pergunta aí é clássica, então eu quero saber por que Zeferina Bomba. Então, Zefinha, na verdade, era uma pessoa que trabalhava na minha casa e era assim, foi uma memória de infância mesmo. E na verdade, o projeto não era para ter nome no começo, não era nem para ser banda. E aí, Zefinha Bomba era uma brincadeira minha, sabe, de pirrar de 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. E aí, quando foi colocar o nome no projeto, acabou virando isso. Uma das coisas legais era que o nome era no feminino, rock é aquela coisa meio machista, né, de só homem, não sei o que lá e tal, aquela coisa toda estética besta, e hoje em dia, ainda bem que já foi-se embora, né. E o Zeferina era meio provocativo nesse ponto, e também por ser um nome até um pouco chulo, né? Um nome de tradição aqui na Paraíba, um nome meio tradicional. Quando a gente fala Zeferina, remete diretamente ao Nordeste, né? E aí remete diretamente para cá também, de alguma forma. É engraçado porque era isso. Tem essa história, né, que quando a gente foi para os Estados Unidos tocar em Austin e foi tentar o visto. E tem essa lenda, né, de que era uma época que tinha acontecido o 11 de setembro, não sei o quê, todo mundo naquela tensão. E, assim, a gente acha que o nome Bomba atrapalhou nesse processo e eles não deram visto. Tanto que a gente foi depois, no outro ano, a convite de novo do festival, eles convidaram, entendeu? E é engraçado. E dando mais foco no nome Zeferina, né? Deixando o Bomba assim meio de lado. Uma bomba chilena, assim, que a gente só
Galera, obrigado por ter esse espaço para a gente conversar um pouco sobre o rock paraibano. E agora eu queria convidar vocês e o público a gente ir no estúdio lá para a gente ouvir a pancada de vocês. A gente aproveita e já agradece também o pessoal do estúdio Peixe Boi que nos recebeu hoje aqui. Vamos curtir mais do som de Zeferina Bomba.